Oi, amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o porquê que você tem pensado tanto na pessoa que você tem pensado. Então, por que que você pensa muito? Por que que você está acessando essa energia? O que está acontecendo? É um sinal ou não é um sinal? Então, pensa nessa pessoa, respira fundo e você vai se conectar com um desses três ossinhos dourados. O primeiro, que é esse ossinho maior. O segundo, que é esse ossinho da sorte. E o terceiro, que é esse ossinho mais fininho. Pausa o vídeo, respira, se conecta, traz a energia daquela pessoa e faça a sua escolha. Nós vamos começar com este daqui. Então, por que que essa pessoa tem aparecido aí nos seus pensamentos? Por que que você tem pensado tanto nessa pessoa? Por que que você tem pensado tanto nessa pessoa? Por que que você tem pensado tanto nessa pessoa? 5 de copas, 3 de espadas. Por que que você tem pensado tanto nessa pessoa? As de espadas. Por que que você tem pensado tanto nessa pessoa? 2 de espadas. Rei de paus. Fundinho do deck. Pagem de paus. E 6 de copas. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Caiu carta aqui. Deixa eu pegar. Temos o Hierofante invertido. Rei de copas. O enforcado e o fundo do deck. 4 de ouros. Um conselho para você. Um conselho. Aconselhamento. 8 de copas. 6 de pentáculos. Fundo do deck. Nós temos Cavaleiro de Paus. Gente, vamos iniciar falando de você. Por que que você tem pensado nessa pessoa? Primeiro eu preciso dizer, gente, que eu vejo aqui tristeza, insatisfação, mágoa, alguma coisa a respeito dessa pessoa na sua questão emocional. Eu vejo tristezas, falta, insatisfação. Nós temos o 5 de copas, luto emocional, sensação de perda, sensação de erro, tristeza, tá? É o próprio luto emocional aqui. Seguido com 3 de espadas ainda, a gente tá falando de sofrimento. Estamos falando realmente daquela sensação de tristeza profunda, tá? De perda profunda aqui. Nós temos também, né, a carta central, um as de espadas. Então a gente está falando que pode ter vindo através de uma grande discussão. Podemos estar falando aqui de uma discussão que gerou muitas outras coisas e muitas outras ações, e talvez até um afastamento, tá? Que precisa ser permanecido, olha, que precisa ser quase que permanente por hora, tá? Mas que inicialmente eu vejo essa energia de pensamentos divergentes. Vocês pensando diferente e mágoa. E você, né, vindo com esses pensamentos, acessando muito essa energia dessa pessoa, porque existe uma nostalgia, existe uma falta em relação ao passado, existe uma saudade, existe uma sensação de que num passado existe um conforto e que agora as coisas não estão boas, não estão legais. E existe muita vontade do agir, do fazer, tá? O rei de paus aqui está demonstrando a sua vontade de entrar em contato, de alguma forma, de ter algum tipo de ação, tá? A gente também tem um pajem de paus que vem falar disso, de um pouco até de, como que eu posso colocar isso? Impulso desnecessário, tá? E a gente vai entender já já porque é desnecessário. Então, inicialmente, esses pensamentos estão surgindo de um espaço de dor, de saudade, de falta, de tristeza. Pode ter vindo de alguma conversa ou que ressaltou o que já existia ou que evidenciou essa situação, tá?
Eu vejo muito dessa sensação de você pensando, poxa, mas a gente ainda pensa diferente, a gente ainda tá em passos diferentes, mas eu queria fazer alguma coisa aqui. Vejo isso. Em relação a essa pessoa, ela pensa em você? Gente, eu vejo que tem sim um apego, né? Que é o fundo do deck, que é o 4 de pentáculos. Existe apego dessa pessoa por você? Sim. Existe esse pensamento que também vai de encontro a você. Mas por mais que exista pensamento e até exista sentimento, eu não vejo essa pessoa disposta a ter um relacionamento agora. Eu vejo essa pessoa reforçando que ela está no momento no qual ela não quer ter laços sociais de obrigação, né, nessa área amorosa. Então eu vejo muito dessa sensação de que ela pensa, ela sente, mas ela quer manter esse afastamento, né? Nós temos a carta do enforcado. Estamos falando de uma pausa, de um afastamento, de um momento de ausência de ações, né, de incertezas e de percepções novas surgindo, novas perspectivas. Então eu vejo que é um momento no qual a pessoa está vivenciando um certo sacrifício, mas me parece que essa escolha está sendo mantida, tá? E de aconselhamento, gente, né, nós vemos o próprio afastamento. Então a gente está falando aqui que a situação de vocês é uma situação na qual as trocas não são iguais, na qual existe um dar e receber diferente, desigual e não muito positivo. Então aqui existe essa necessidade de deixar ir, tá? De se movimentar em relação a novas jornadas, mesmo que para isso você precise encarar um emocional difícil, um emocional instável, um emocional com desafios. Mas eu vejo aqui que é momento de deixar essa situação de falta, de ausência, de alguma coisa que não tá legal e partir para novas jornadas. Esse é o aconselhamento, né? E o aconselhamento é que você não demore ainda para fazer isso, né? Nós temos aqui a forcinha do destino, ó, falando que você precisa vivenciar isso, né? Que é importante que você faça essa movimentação de deixar essa pessoa para trás e que tem coisa nova para chegar e que só vai chegar com a concretização dessa finalização e que sim, você vai passar por um momento de insatisfação, mas que faz parte desse seu processo, tá? Comenta aqui pra mim se fez sentido pra você, se ecoou com a sua realidade, se você tem alguma sugestão de vídeo, se tá legal a iluminação e o áudio dessa nossa gravação. Se inscreve no canal, te espero nos próximos vídeos, hein? Vamos pro próximo ossinho, que é o nosso Wishbone, que é o ossinho da sorte, ossinho do desejo. Vamos lá então. Por que que você tem pensado nessa pessoa? Por que que você tem pensado nessa pessoa? Por que que você tem pensado nessa pessoa? Porque 10 de espadas, as de espadas, 2 de espadas. Por que que você tem pensado tanto nessa pessoa? Por quê? O imperador. Eita, que energia difícil. Por que que você tem pensado tanto nessa pessoa? 6 de paus. Fundo do deck. Nossa senhora. Rei de paus. Nós temos também um as de copas aqui. Beleza. Só para eu entender aqui. E essa pessoa tem pensado em você? O que que essa pessoa tem pensado sobre você? Quais são as análises que essa pessoa tem feito sobre você? Fundo do deck. Cavaleiro de copas. Conselho. Conselho sobre essa pessoa. Conselho sobre essa situação e essa pessoa. 3 de copas. As de pentáculos. Não, desculpa. Pajem de pentáculos e pajem de paus. E saiu a carta da lua que eu vou aceitar. Ela caiu aqui. Deitadinha eu vou manter.
Fundo, rei de espadas. Tá, vamos lá. Seguinte, gente, primeiro de tudo, houve uma finalização muito dolorida, muito dolorosa com essa pessoa, tá? Eu vejo que ou vocês estão com vontade de falar com essa pessoa, ou vocês estão com vontade de ter até um remember. Mas houve uma finalização muito difícil, muito dolorida. E eu posso dizer que alguns pensamentos de vocês não mudaram muito. Vocês ainda pensam diferente, tá? E vocês têm um ego aí difícil de lidar, você e essa pessoa. Eu vejo uma energia de quase igual para igual aqui, no sentido de cada um quer uma coisa de um jeito. Nós temos muito paus e espadas aqui e pouco copas. Então a gente está falando aqui de pouco sentimento no sentido de maturidade emocional, entender aquilo que se sente, perceber como que vai lidar com algumas situações emocionais e muito mais vontade, desejo, quase que a energia de Ares, né? Fazer, a coragem, o querer do jeito que quer. E ainda situações mentais que são ou insuficientes, ou diferentes, ou imaturas. Então eu vejo que essa ideia de pensar muito nessa pessoa tá vindo dessa grande vontade. Me parece que você também quer sair um pouco por cima. Eu vi alguma situação aqui que você se sentiu muito incomodada, incomodado, né? E que você quer manter as suas vontades acima de outras coisas que possam ter acontecido por aí. Então eu vejo que para vocês é importante essa sensação de, peraí, eu não posso sair tão por baixo assim. Foi uma perda muito grande para mim. Eu quero sair por cima de alguma forma. Eu não vejo humilhação aqui não, tá, gente? Não vejo isso. Mas eu vejo uma sensação de perda, de tipo, porra, desculpa, perdi, né? Não era o que eu queria, então deixa eu levar de outro jeito. Nem que seja eu achei que eu tava no controle e descobri talvez que eu não tava tanto. Então eu vejo um pouco dessa energia aqui, tá? Cuidado, tá, gente? Que eu vejo um pouco de desequilíbrio aqui. Aqui temos muito paus, que é muito a energia do fazer. Nós temos um rei de paus e a carta do imperador, que são grandes cartas que podem estar mostrando excesso de controle, tá? E quase que um relacionamento tóxico, abusivo pode surgir aqui. Então, atenção. Essa pessoa pensa e você pensa e tem vontade de te procurar. Essa pessoa sim tá se sentindo perdida, no sentido de que alguma coisa deu muito errado em relação ao que ela é, queria, mas que ela tem a sensação de perda, de prejuízo, quase que a humilhação que eu falei que aqui não tem, aqui tem, tá? Eu vejo essa sensação de falta e por existir uma falta, a sensação de grandes perdas e talvez até uma hostilidade advindo disso. E eu vejo que sim, essa pessoa pensa em você e gostaria que você procurasse essa pessoa. Por mais que ela tenha vontade de procurar, ela gostaria que você entrasse em contato aqui. Ela tem vontade de procurar, mas aqui a recepção sobre uma oportunidade seria mais bem-vinda, mais benquista por essa pessoa. E de conselho, minha a gente tem aqui a leveza, que precisa ser leve, mais leve, né? Que precisa ser uma situação um pouco mais tranquila, tá? Que precisa existir uma energia aqui de alegria, né? Primeiro precisa ter alegria, porque por mais que eu veja pensamentos das duas partes, eu não vejo pensamentos no sentido de muito amor, muitas alegrias, muita saudade. Eu vejo conflito e conflito de briga de ego, mas o seu é maior. Eu vejo o seu maior aqui. E eu vejo que o conselho é que você veja o que você quer, porque me parece que se você quiser, talvez você deva entrar em contato com essa pessoa. Mas, para que isso possa acontecer de uma forma ponderada, a cabeça e os sentimentos precisa estar no lugar. Precisa estar no lugar, gente. Vocês precisam fazer autoanálise. Eu vejo aqui uma necessidade muito grande de
ser um pouco mais racional e de diminuir um pouco o ego, as vontades e perceber as coisas com clareza mental e analisar algumas coisas internas, é de você, algumas coisas aqui que precisam ser vistas. Eu vejo várias coisinhas podendo atrapalhar e algumas ilusões e algumas expectativas frustradas por falta de cabeça no lugar. E tá sendo pedido progresso. Então, assim, vale a pena entrar em contato com essa pessoa? Somente, gente, se a cabeça estiver no lugar, se as expectativas estiverem alinhadas e se tiver amadurecimento, mudança e melhora, tá? Melhora. Eu vejo isso. E eu vejo muito dessa energia de conquista, de que precisa conquistar algumas coisas, primeiramente você. A gente não conquista nada se a gente não sabe onde a gente está indo, tá? E eu vejo, galera, que existe a possibilidade aqui até de finalização, não é finalização, de diminuição sentimental das duas partes, mas também da parte da outra pessoa, de vocês perceberem que essa outra pessoa não vai atender as suas expectativas, independente se as suas expectativas são muito altas ou não, e talvez isso causar uma diminuição, ou ainda dessa pessoa perceber que não vai ter mudança da sua parte e se disponibilizar a vivenciar outras coisas com outras pessoas, tá? Muito boa sorte. Comente aqui embaixo pra mim se fez sentido pra você, se ecoou com a sua realidade e se você tá gostando desse tipo de tiragem. E claro, clica aí no sininho, né, gente? Se inscreve e vem ser mais presente aqui no meu canal. Agora pro pessoal que escolheu o terceiro ossinho, que é esse ossinho mais fininho. Então vamos lá. O que que você tem pensado e por que que você tem pensado sobre essa pessoa? Por que que você tem pensado tanto sobre essa pessoa? Força invertida. Por que que você tem pensado tanto sobre essa pessoa? Pagem de espadas, sol invertido. Por que que você tem pensado tanto sobre essa pessoa? Pagem de pentáculos, 5 de pentáculos. Fundo do deck, 10 de espadas. Uhum. E essa pessoa pensa em você? O que que ela pensa? Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Quais são os pensamentos? 8 de espadas, 6 de espadas, amantes invertidos. E pera lá. Ai, gente do céu. Balancei tudo aqui porque caiu carta. Fui pegar, mexi tudo no cenário. Socorro. A carta do chão é um as de paus. Socorro. Hum. Fundo do deck. Pagem de paus. Tá. Conselho. Um conselho aqui pra vocês. Conselho pra esse grupo. Conselho sobre essa situação. Oxe, Maria, mas olha, 10 de paus. Caíram muitas cartas, eu só vou aceitar essa, porque ela caiu de um jeito diferente. Conselho, conselho sobre essa situação. Conselho sobre essa situação. Rainha de paus. 4 de paus. 9 de espadas. Gente, é engraçado que essa energia tá quase que oposta ao do grupo anterior. Eu vejo aqui uma energia, tá?
de uma autoestima, primeiramente, que precisa ser trabalhada e essa autoestima é a sua. Já vou partir falando sobre isso. Eu vejo que essa situação com essa pessoa, esse afastamento com essa pessoa, essa finalização muito dolorida, te trouxe situações muito negativas a respeito de si própria. Já inicio falando sobre isso. Eu vejo que existe, tá, uma vontade muito grande de entrar em contato com essa pessoa, de saber, de falar, de qualquer tipo de contato, por medo da falta do sentimento. Aqui está sendo colocado para mim que esses pensamentos que você tem tido a respeito dessa pessoa tá vindo de um espaço de insegurança, tá vindo de um espaço de desequilíbrio mental, emocional e espiritual. E tá vindo de um espaço, gente, no qual os seus medos, receios e monstros estão quase, entre aspas, te comendo viva. Eu vejo que esses pensamentos estão surgindo da sensação de tristeza, da sensação de perdas, infelicidade, bloqueios, até de uma criança interior machucada. Então analise se de alguma forma, alguma situação histórica, né, no sentido de que vem de um passado aí, ou da sua família ou seu, tem uma criança ferida com muito medo de abandono, com muito medo de ser insuficiente, tá? Prestem atenção nisso. Isso não vai ser para todo mundo, mas vai ser para uma parte interessante. Eu vejo que esses pensamentos têm surgido muito da ideia de que você precisa buscar essa pessoa, manifestar. Você precisa ter alguém do seu lado que talvez essa pessoa seja a melhor opção e que essa falta, essa ausência, essa finalização vai fazer com que vocês se afastem cada vez mais e tenham menos sentimentos, menos contato. Vejo muito dessa energia de perda, medos. E essa pessoa pensa em você, gente, ela pensa em você, tá? Mas ela tá fazendo escolhas. Tem saído aqui pra mim é que por mais que ela pense em você, a escolha que ela tá fazendo talvez seja pro outro lado, tá? É como se ela se sentisse presa, aprisionada, ou numa situação que ela não se sente livre, ou ainda numa situação na qual não existe fluidez emocional que ela gostaria de estar vivenciando, por isso ela está se afastando, por isso ela tomou essa decisão. Ela pensa, ela tem até vontade de entrar em contato. Às vezes surge uma, poxa, talvez eu deva procurar essa pessoa, que é você. Mas ela não vai, a princípio, né? Eu vejo que tem impulsos de buscar, mas parando para analisar, a escolha dessa pessoa se mantém. A escolha dessa pessoa se mantém. É como se ela estivesse vivenciando situações difíceis a respeito do que ela pensa de você, e sobre vocês, e portanto ela quer mudar, ir para outro lado, tomar outras decisões, tá? Veja essa sensação de prisão, de não ter para onde ir da pessoa. E conselho, gente, bom, primeiramente, né, o conselho é vivenciar essa finalização. Então nós temos aqui, né, um 10 de paus. É a nossa primeira carta. Ela é a carta de finalização, mas ela é uma carta que está falando de muita responsabilidade. Então, veja se você não está carregando coisa extra, que não é real, que às vezes foi criado por você. A rainha de paus aqui está falando que você precisa ter um pouco mais de confiança, que você precisa olhar um pouco mais para você, que você precisa ser um pouco mais certa a respeito das suas decisões, das suas vivências, da sua intuição, das suas escolhas. Ela é uma carta que está falando sobre ter um pouco de otimismo a respeito de si própria, de saber que você tem coisas muito interessantes e de que é momento de você se cuidar, de você se estabilizar, de você vivenciar pequenas vitórias pessoais, pequenas estabilidades, tá? E, gente, o conselho aqui é que vocês cuidem da cabeça. Para muitos, vai ser necessário fazer uma terapia, fazer uma tiragem de tarô,
fazer algum oráculo, uma osteomancia, um búzios. Eu vejo que tem coisas muito importantes que precisam ser trabalhadas aqui e que têm gerado medo, ansiedade, crises, depressão, desespero mesmo, tá? O fundo do deck, meu povo, vem falar de vocês saberem o seu potencial, de vocês saberem impor limites relevantes, não só para os outros, mas para vocês. Ninguém luta com o outro se não souber da própria força, tá? E aqui tem coisa para chegar na sua vida, muito positiva. E o tempo que vai chegar vai depender cada vez mais da sua organização mental e da forma que você vai lidar com seus sentimentos, pensamentos e todas essas situações emocionais que ficam em evidência quando você entra em contato com algum tipo de relacionamento que é relevante para você. Comenta para mim se fez sentido, se ecoou com você, se você gostou dessa tiragem. E comenta para mim se você tem alguns outros tipos de tiragem que você gostaria de ver aqui nesse canal. Se tem alguma coisa que eu não tenho colocado e que vocês acham importante, tá bom? Muito obrigada por estarem presentes, gente, e até o próximo vídeo.